Olá, vamos então continuar a estudar os sismos e nesta primeira fase vamos falar então de detecção e registro dos sismos. Os sismos são detectados em estações sismográficas, que são locais onde se instalam os aparelhos chamados sismógrafos. Um sismógrafo basicamente consiste num aparelho que está firmemente preso ao substrato rochoso, de modo a que quando o substrato rochoso abanar, o sismógrafo vai replicar esse abanão, vai replicar esse movimento. Tem uma mola que vai permitir então a esta caneta, que está aqui permanentemente a riscar no tal cilindro que está permanentemente a rodar, que vai estar então sempre a riscar e a permitir a obtenção de um tracejado que nós iremos chamar de sismograma. Logicamente que se o substrato rochoso não estiver a abanar e a caneta também não estiver a abanar, basicamente obteremos uma linha reta, mas se ocorrerem oscilações então do substrato rochoso, fruto de um sismo de maior ou menor magnitude, esta caneta vai também oscilar e o registro que vamos obter não será uma linha reta, mas será, assim, uma réplica, por assim dizer, dos movimentos que as rochas sofreram e, consequentemente, o sismógrafo também sofreu. Em cada estação sismográfica, nós vamos ter, para conseguir caracterizar perfeitamente um sismo, vamos necessitar, então, de 3 sismógrafos. Um vertical, portanto, que é este aqui, em que o cilindro está então disposto nesta orientação e vai permitir então detectar movimentos verticais do solo, e vamos precisar de 2 cilindros horizontais, que estão dispostos um segundo a direção norte-sul e o outro segundo a direção este-oeste, e que vão ser capazes de detectar as vibrações horizontais do solo. Portanto, nós vamos precisar, para caracterizar um sismo em cada estação sismográfica, de 3 sismógrafos. Uma informação que nós vamos poder obter com os sismogramas que os sismógrafos nos fornecem é o epicentro, a determinação do epicentro de um sismo. Se bem se lembram, o epicentro é o local à superfície mais próximo do hipocentro. Normalmente é na vertical. E eu, para conseguir detectar então perfeitamente o epicentro, eu vou precisar de dados de 3 estações sismográficas. E que dados são esses que nos vão ajudar então a interpretar o sismo? Bom, basicamente são os sismogramas de diferentes estações sismográficas. Como vocês estão a ver, portanto, antes do grande abalo, ou antes do abalo, por assim dizer, eu tinha aqui um traçado em linha reta e, portanto, a certa altura eu começo a ver no sismograma oscilações. Portanto, esta primeira oscilação corresponde então às primeiras ondas a chegar à estação sismográfica, que são as mais rápidas e que são as de menor amplitude, como foi referido anteriormente. Portanto, são as ondas P, ou primárias, ou longitudinais. Depois, reparem, vejo aqui novamente um aumento da amplitude das ondas, e, portanto, este aumento corresponde à chegada das ondas S, ou ondas secundárias. Portanto, são os 2 tipos de ondas, volto a referir, que são formadas e que são libertadas no hipocentro ou foco. E, finalmente, reparem, tenho depois as ondas de maior amplitude, as ondas com maior poder destrutivo, que são então as ondas de superfície que chegaram então à estação sismográfica. E, portanto, eu vou agora precisar de dados de, no mínimo, 3 estações sismográficas para conseguir determinar o epicentro de um sismo. Eu já fiz um vídeo sobre isso e, portanto, vou deixá-lo aqui nas referências. E que informações eu posso obter, então, com os sismogramas? Reparem, assim, rapidamente, tenho aqui 3 sismogramas de 3 estações sismográficas de um mesmo sismo. E reparem, se eu olhar para os sismogramas, eu consigo dizer qual das estações A, B ou C estava mais próxima do epicentro. Conseguem adivinhar qual é? Lógico que é a estação B. Porquê? Porque é a estação onde as ondas chegam primeiro. Portanto, se chegam primeiro, está efetivamente mais próxima do epicentro.
Depois, o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer com esta informação? Bom, eu com esta informação consigo ver a diferença de tempo de chegada das ondas P e das ondas S a cada uma das estações e, com base nessa informação, eu consigo determinar a distância de cada uma das estações ao epicentro deste sismo. É só obter um gráfico deste género, em que relaciono a velocidade das ondas P, que são mais rápidas, portanto, demoram menos tempo a percorrer uma maior distância, e das ondas S. Depois, é só pegar então nas diferenças de tempo que obtive e ir procurar neste intervalo onde esses tempos se encaixam. E, portanto, a partir desta informação, eu consigo obter então a diferença a distância, de cada uma destas estações sismográficas para o epicentro do sismo. Bom, e como se mede então um sismo? Nós iremos abordar neste filme duas escalas, a escala de Richter e a escala de Mercalli. Veremos quais são as diferenças entre eles e vamos então, neste momento, começar a usar a escala de Mercalli. A escala de Mercalli é uma escala que foi elaborada por um senhor e que basicamente será baseada na destruição provocada pelo sismo e no relato das pessoas que sentiram o sismo. Ora, devido a estes dois fatores, basicamente será uma escala basicamente qualitativa e fruto do resultado da investigação das pessoas que foram investigar a destruição provocada e o que as pessoas sentiram, vai nos dar uma medida que é chamada medida de intensidade. Portanto, a escala de Mercalli vai-me dar a intensidade de um sismo. E para medir essa intensidade, o Sr. Mercalli dividiu a escala em 12 graus de destruição, em que basicamente o grau 1 é um grau que basicamente o sismo nem é percebido pela maior parte das pessoas, só em condições muito especiais, e depois o grau 12, que basicamente é a destruição total. Volto a referir que esta escala é uma escala qualitativa e mede intensidades. E além disso, é uma escala, do meu ponto de vista, muito subjetiva. Se não, vejam, é uma escala que vai depender de vários fatores. Reparem, a destruição provocada por um sismo não depende apenas da magnitude do sismo, vai depender também, por exemplo, da qualidade das construções. Se uma construção for bem feita e for feita segundo as normas de construção antissísmica, logicamente que estará mais resistente a determinados sismos que libertam determinada energia. Já se a construção for fraquinha, pode cair logo ao menor dos abalos. Além disso, os terrenos onde são construídas as construções também podem influenciar o elas ficarem mais ou menos destruídas perante um determinado sismo. A profundidade do foco, a profundidade do hipocentro também vai influenciar a intensidade. Como? Se o foco for mais profundo, logicamente que as ondas, para chegarem à superfície, que é onde estão as construções humanas, vão ter que percorrer um maior trajeto. E ao percorrer esse trajeto, vão perder energia. Portanto, as ondas já não vão chegar com tanta energia como se o sismo fosse superficial e, portanto, tendencialmente, os sismos superficiais terão maior intensidade. Além do mais, outro fator que vai influenciar a intensidade de um sismo é a distância ao epicentro. Por norma, não é uma regra, por norma, à medida que nos afastamos do epicentro, logicamente que a intensidade, os estragos provocados pelo sismo vão diminuindo. E o que é que se faz com a informação obtida no terreno acerca da destruição e acerca do que as pessoas sentiram? Faça aquilo que se designa de um mapa de isocistas. Uma isocista é uma linha que une pontos de igual intensidade sísmica. Portanto, estas linhas que foram aqui traçadas agora mostram-me zonas em que as pessoas e as destruições estavam, de acordo com a escala de Mercalli, nos níveis 4, 5, 6, 7 e por aí adiante. Portanto, isocistas são linhas que unem pontos de igual intensidade sísmica. E portanto, eu com base nessas
nestes relatos e nessa destruição, consigo aqui definir áreas, que estão aqui representadas pelas diferentes cores, que basicamente me estão a dar zonas onde a intensidade foi igual. Vocês agora pegavam numa tabela do Sr. Mercalli, por exemplo, a tabela para o nível 4, diz assim: o sismo foi moderado a forte, portanto as pessoas sentiram-no moderadamente a forte, e os danos foram pouco significativos. Já na região que teve uma intensidade de 9, a intensidade de 9 já diz que houve pânico geral, houve danos nas fundações dos edifícios e em barragens, e houve fraturas no solo. Portanto, é importante vocês perceberem então o que são exorcistas e perceberem que basicamente estas áreas e estas linhas foram baseadas em relatos e foram baseadas na destruição causada pelo sismo. Outra coisa que vocês podem perceber facilmente é que um mesmo sismo vai ter muitas intensidades. Portanto, num sítio pode causar muita destruição e noutro sítio pode causar pouca destruição. Outra coisa importante, e se podem verificar, esta zona que está aqui representada no mapa é a Nova Zelândia. Portanto, à volta da Nova Zelândia, que é uma ilha, existe mar, e no mar não marcamos as exorcistas. Porquê? Perguntam vocês. Bom, para já não há lá pessoas para relatar, digo eu. E também não se conseguiu verificar quais foram os estragos que ocorreram. Devem ter ocorrido estragos, mas nós é que não os conseguimos registrar. Também, provavelmente, não existem lá, quase certeza, não existem lá construções humanas. Portanto, embora pudesse ter havido abatimentos de terrenos e outras coisas assim. No entanto, não deu para verificar e, portanto, não construímos a exorcista. Vamos então agora falar da outra escala que é usada para medir os sismos, que é a escala de Richter. A escala de Richter é uma escala quantitativa que quantifica a energia libertada no hipocentro a quando do abalo sísmico. E vai ser medida em magnitude. Portanto, a magnitude sísmica corresponde ao valor da energia libertada no hipocentro. Esta escala de Richter é uma escala aberta, significa isto que não tem um valor máximo, embora o valor mais elevado registrado até o momento seja de 9,5 nesta escala de Richter, e os cientistas acham que vai ser muito difícil atingir o grau 10. Iremos ver daqui a pouco porquê. E é uma escala logarítmica porque a quantidade de energia que é libertada entre cada um dos graus corresponde a cerca de 32 vezes a energia libertada no grau anterior. O que é que isto significa? Significa que um sismo de grau 2, portanto um grau de magnitude 2, liberta 32 vezes mais energia do que um sismo de magnitude 1. E assim sucessivamente. E, portanto, é importante também percebermos que para cada sismo existe apenas um valor de magnitude que corresponde, como eu já disse, então à tal energia que foi libertada no foco. Quando vamos então analisar em termos gráficos aquilo que a escala de Richter nos fornece, poderemos tirar algumas conclusões interessantes. Desde logo, temos aqui uma figura que nos dá o número de ocorrências anual em termos de globo, em termos de ocorrência de sismos, e o que nós verificamos é que, à medida que a magnitude dos sismos aumenta, a sua frequência diminui. O que é que isto quer dizer? Que o planeta faz um elevado número de sismos de baixa magnitude, o que para nós é bom, porque vai permitindo aliviar a energia que está contida nas rochas e, portanto, impede a formação de grandes abalos, porque não há grandes acumulares de energia. Portanto, é sempre bom que ocorram sismos de baixa magnitude, porque assim liberta-se energia. E, portanto, à medida que a magnitude vai aumentando, o número de ocorrências vai diminuindo. Portanto, este esquema o que é que nos diz? Que, em média, anualmente, nós temos 3 sismos de magnitude 8 pelo globo inteiro e, em média, às vezes, menos que um de magnitude 9 ou superior. Um facto interessante é que muitas vezes nas imagens que nos são fornecidas acerca da escala de Richter,
quando nos falam da energia que é libertada, é-nos frequentemente oferecida uma escala em equivalente de quilogramas de explosivos. Dá a impressão que nós todos somos técnicos de demolições e sabemos o que é que faz 1 quilo de explosivos, ou 2, ou 3, ou 4. Bom, eu não faço a menor ideia de quanto faz 1 grama de explosivo, quanto mais 1 quilograma de explosivo. Mas só para terem uma noção, reparem, segundo os especialistas, um sismo de magnitude 2 liberta a energia equivalente a 56 kg de explosivos. Já um sismo de magnitude 3, reparem, liberta muito mais energia, portanto, o equivalente a 1800 kg de explosivos. E assim sucessivamente. Eu não pus aqui estes valores porque não sei ler os números e não quero passar vergonhas. Bom, como estão a perceber, é difícil para nós, para mim pelo menos perceber então a energia que é libertada nos diferentes graus da escala de Richter. Pessoalmente gosto mais de o ver graficamente e reparem, eu tenho aqui um exemplo de 4 magnitudes e as respectivas diferenças. Portanto, estas magnitudes estão à escala. E vocês percebem rapidamente que entre um sismo de magnitude 5.8 e um sismo de magnitude 7 há uma grande diferença em termos de energia libertada. Sim, senhor. Mas a maior surpresa vem agora. Reparem, e se eu quiser comparar a magnitude de um sismo de valor 7 com a energia que é libertada por um sismo de magnitude 9,5. Bom, aí a coisa fica um bocadinho diferente. Reparem, esta é a quantidade de energia que é libertada num sismo de magnitude 9,5 e o nosso ponto inicial, o nosso 7, está ali. Reparem que grande diferença de energia. Portanto, concluindo, a escala de Richter é uma escala quantitativa, é medida então em magnitudes, valores de magnitude, que quantifica a energia libertada no foco e por cada sismo apenas há uma magnitude. Espero que tenham gostado. Este vídeo já vai longo e por isso vou deixar o que resta, que é a localização dos sismos e a sismicidade em Portugal, para um próximo episódio. Fiquem bem.